Seja bem-vindo ao StartCast, o podcast da KFG, onde tudo são pessoas. Nesse episódio vamos conversar com o Valmir, representante comercial de carreira, muitos anos aí dentro do segmento de suplementação alimentar. Seja bem-vindo, Valmir. Obrigado, Francisco. Tudo bom, Alex? É uma honra estar aqui com vocês hoje, depois de muitos anos aí de parceria nesse bate-papo aí com vocês. Longa parceria, né? Longa Tudo parceria. bem, Alex? Tudo certo, muito prazer. Seja bem-vindo. Show de bola. Valmir, já vamos começando o nosso bate-papo aqui. Esse é um programa voltado às pessoas que têm interesse aí no empreendedorismo, que almejam ou idealizam abrir os seus negócios, seja ele com produtos, comércio, indiferente aí quais seja o anseio de quem nos assiste. E é sempre muito importante contar com a experiência, o profissionalismo dos profissionais que já estão há muito tempo no mercado e movimentando a máquina. E eu já vou entrando no nosso assunto e já vou te perguntando. Valmir, fala um pouquinho quantos anos de profissão, quais a carreira do Valmir na representação comercial. A representação, já estamos em quase 20 anos já de representação comercial. E quase sempre nesse segmento de suplementos alimentares. No comecinho eu trabalhava em banco, decidi sair para se aventurar no mercado, era novo, 20 e poucos anos. E aí comecei a pegar doces, sobremesas para restaurantes, vendia rolamento para grandes indústrias, quando um amigo nosso, que está dentro do nosso mercado até, me convidou para trabalhar numa marca. Começamos com a Atlética. Então, quase 20 anos atrás. E fiquei uns 2 anos com a Atlética, fomos convidado pela Probiótica para fazer certo. Santa Catarina. Na época era a marca líder de mercado, disputava essa liderança aí junto com a Integral Médica. Não tinha como recusar uma oferta dessa. Então, nesse período, depois de 2 anos da Atlética, eu trabalhei na Probiótica com o Carlos Negrão, que era o fundador e dono. Sim. Eu tinha uma equipe conhecida até hoje, aí, Marcelo Bella, alguns gerentes ali, o Rubens, o Ronaldo, que também está na New Milling hoje, e fomos por longos anos aí na Probiótica. Então, eu vim passando até por empresas que a gente gosta muito de qualidade, são referências em qualidade nessas 2 empresas que eu passei, fiquei bastante tempo, principalmente na Probiótica, até que surgiu a oportunidade dessa marca aqui, que hoje eu sou apaixonado, que é a Nutrata. Em 2018, a Nutrata vinha aí com uma proposta muito interessante, um grupo bem conhecido e reconhecido, o Grupo Vaccaro. Grupo Vaccaro. E a proposta vinha exatamente com o que eu sempre trabalhei aí, já estava quase 15 anos no mercado, oferecendo qualidade, e eles tinham essa visão também de ser a probiótica do futuro, e é onde a gente está chegando hoje, Uma empresa referência em qualidade, em inovação. Então, já viemos aí praticamente 20 anos. 20 anos de caminhada comercial. Sempre Santa Catarina? Eu fiz os 2 primeiros anos com a Atlética, eu precisava fazer 2 estados, Chico. A suplementação era muito pequena ainda em 2004, 2005. Para você ter uma ideia, a gente tinha praticamente um ou 2 clientes por cidade. Por cidade. Então, a gente ia para Florianópolis, fazia ali 3, 4 clientes. Aí ia para Balneário Camboriú, 2 clientes. Passava Joinville, 1 cliente. Blumenau, 1 cliente. Então, como a Atlética não era tão conhecida quanto a Integral Médica e Probiótica no período, eu pedi, na época, para o Ricardo e o Caruso, para fazer o Paraná, e eles precisavam, então eu fazia o Paraná também. Paraná também. Com o Atlética. Andava mais que notícia ruim. Mais do que notícia ruim. Eu saía, minha esposa, imagina, o casamento dava certo sempre, porque o cara saía de casa na terça e voltava na sexta à tarde, Eu tinha um amigo que falava, por isso que o casamento de vocês aí não vai se acabar nunca, Aí que vai. Vai que vai. Então, aí fazia o Paraná, e como vendia, o mercado do Paraná é muito mais aquecido do que o de Santa Catarina na época. Hoje eles estão bem equilibrados, mas na época o Paraná era muito mais forte, muito à frente em suplementação alimentar do que aqui. Então eu ficava muito mais no Paraná, pela Atlética. E aí, quando a Probiótica me convidou, na saída de um representante que fazia probiótica aqui na época, decidiu morar nos Estados Unidos,
Aí a probiótica me chamou, aí era só Santa Catarina. E para mim ficou melhor, né? Era uma empresa que, em termos de venda, era bem superior à Atlética, e eu ficava numa região aí mais próximo de casa, sem ficar tanto tempo em estrada. Né? Isso lá, digamos assim, nos primórdios da suplementação no Brasil. Né? Isso a gente fala de 20 anos atrás. 20 anos atrás, até o meu pai, na época, né, sempre foi mais durão nessas questões, né? Quando eu era jovem, eu queria fazer musculação, com uns 15, 16 anos, não deixava, né? Que falava que suplemento era bomba, né? Suplemento era bomba, que a pessoa que fazia academia depois ia ficar lá no espelho lá se vendo e talvez não ficasse homem, né? Que antigamente falava, tem que ser homem, né? Aí ele chegou até a falar que talvez desenvolvesse menos a questão de tamanho das partes masculinas, né? Daí pronto, aí mexeu no ego, mexeu no ponto fraco. Aí eu não fiz musculação com 15, 16 anos, que no clube que eu frequentava tinha lá de graça, né? Já fazia parte do pacote. Não fazia porque ele achou um gatilho onde falou que eu falei, não, realmente, se fosse meu pai falou que eu posso ter um problema aí de desenvolvimento, tinha muitos desempenho sexual, tinha muitos mitos nesse mercado, né? E ainda bem que isso foi se desmistificando durante o tempo, apesar de no Brasil ser uma coisa relativamente nova, né, para um mercado, mas Estados Unidos, que é o berço da suplementação, já é algo extremamente difundido aí há 30, 40 anos. Né? Sim. E aqui no Brasil, a marca mais antiga está com 36 anos, mais ou menos. 36 anos, que vinha com suplemento alimentar, né? E lá nos Estados Unidos a gente tem marca já de, acho que aproximadamente 100 anos já de existência. É muita coisa, né? É muita coisa mesmo. E a gente pode... E aí, naquela época, não malhava e a gente percebe que até hoje não continua malhando. Até hoje, não, né? Eu comecei a malhar quando eu entrei na suplementação e não teve jeito, né? Já começava a trabalhar. Uma coisa puxa a outra, então... Eu tinha mais ou menos 26, 27 anos quando eu comecei a realmente ir para casa. Sempre fiz esportes, né? Muitos esportes. Minha mãe, desde criança, colocava a gente muito na natação. Aí depois foi as artes marciais, teve a moda do jiu-jitsu, né? Aquele que foi todo mundo ia para o jiu-jitsu, judô. Na época do karatê kid, todo mundo fazia karatê, então sempre envolvido em esporte. Né? Mas a academia mesmo, a musculação, a partir do momento que eu comecei a trabalhar aqui, e que hoje é minha principal atividade física. Sim. Então, 20 anos de representação, 20 anos fazendo essa conexão entre a indústria, o distribuidor e o lojista. E quantos anos de KFG, quantos anos dessa parceria com o distribuidor, com distribuição, né, propriamente dito, como é que foi essa transição, essa história, onde que a KFG entra na representação do Valmir? A KFG, eu acompanhei a KFG desde o primeiro ano de existência dela, mas como toda empresa, né, começou pequena, a gente já tinha algumas parcerias de distribuidores grandes na época que hoje nem estão mais no mercado, mas na época eram distribuidores importantes aqui para o estado. Então, no começo, a gente acompanhava, né, pelos primeiros 3 anos, assim, a gente praticamente assistia a KFG. Mas por que a gente assistia? Tem milhares de distribuidores espalhados aí no estado, mas por que a gente assistia a KFG? Porque foi um crescimento muito exponencial da KFG logo nos primeiros anos. Acredito que a KFG se tornou grande em 4 anos, praticamente, 4, 5 anos, que aí foi realmente quando a gente procurou a KFG, né? Você já estava lá para nos atender, na época era com probiótica, isso tem praticamente quase 10 anos, 8 anos mais ou menos. Uns 8, interno uns 8 anos, eu acho. Então foi quando a gente começou realmente a parceria que o Valmir começou a parceria com a KFG. E que veio com esse trabalho que a gente fez sempre muito sincero e muito honesto um com o outro, né? E a empresa muito séria. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar na Nutrata, onde eu fiz a migração de probiótica para a Nutrata, que vocês também estenderam a mão, mesmo com uma marca
que estava iniciando também suas mas atividades. uma marca catarinense. Mas né? com um perfil muito parecido com o da KFG, em questão de seriedade e em questão de crescimento exponencial, porque também era uma empresa que, quando vocês nos abraçaram, a gente tinha um mix pequenininho e estava começando a aparecer para o mercado. E junto com vocês, a gente deslanchou, ou seja, é até difícil hoje eu falar se, pelo menos para o estado de Santa Catarina, se a Nutrata surfou a onda da KFG, né? Porque a gente cresceu muito rápido depois que a gente esteve junto com vocês, né? E juntos, né? Cresceu junto, né? As duas, tanto a KFG quanto a Nutrata, foram na mesma época ali, né? De crescimento, né? Onde deu boom ali. E é um crescimento muito grande ano a ano, né? Tanto de vocês quanto o nosso também. A gente chegou no ano passado ali com um crescimento que os diretores estavam muito felizes com o resultado. E aquela coisa, melhorar o que é ruim é sempre muito fácil, né? Agora, melhorar o que é bom é o grande desafio, né? Quanto maior, hoje, para vocês terem um crescimento exponencial, o desafio é muito maior, a equipe tem que ser muito mais focada, dedicada. E esse ano, 2023, a gente está tendo um crescimento até acima mesmo da capacidade produtiva da indústria, né? Então, a gente está hoje com um problema que é uma delícia, né, para ser resolvido. Né? Maravilha. Eu lembro bem, Alex, o primeiro pedido foi eu que recebi o Valmir quando houve a transição para ir para a marca da Nutrata, e a gente fez acho que foi a maior leva de cadastramento daquele mês. A gente cadastrou lá os SKUs, os produtos, e não posso deixar de frisar que muito disso foi pela relação pessoal. Sim. Muito disso foi pelo profissionalismo que o Valmir sempre trouxe para o mercado, a forma, a seriedade, a transparência como ele trata as coisas, e aonde a gente resolveu apostar no profissional. E, consequentemente, também sabíamos que por trás, né, uma empresa que leva um grupo muito grande por trás e que leva uma marca Nutrata, não tem como deixar de ser séria. Então, consequentemente, a seriedade da marca atrelada, mas, em primeiro lugar, foi a confiança na pessoa, né, a confiança no trabalho que você executava. Eu já conheci o Valmir também de campo, fomos... meio que a gente não se cruzava muito, mas a gente sempre sabe quem são os concorrentes, né, Valmir? Sempre que estamos aí no mercado, e a gente sempre teve uma ótima relação mesmo com concorrentes de mercado, mas colegas de trabalho. E o primeiro pedido que a gente fez, acho que foi uns 60, 70 produtos, entre sabores e apresentações. Isso aí. Chegou a mercadoria, acho que era o último dia de mês, faturamento explodindo, tendo que dispensar as notas fiscais, embalar tudo, o pessoal da expedição lá, trabalhando a todo vapor, e que chegou uma carga aqui, uma carga grande, com muito produto, não sei o que. Eu digo, não, vamos receber. Capaz do céu, os caras queriam a nossa cabeça. Não tem um dia melhor para vocês receber essa carga. Último dia. Vamos receber. O CD era na própria onde é o setor administrativo hoje. Onde é o administrativo hoje era o CD na época, né? Isso ali é naquela lateral ali, foi onde a gente recebeu aquela carga. Eu lembro que para visitar eu já me passava já se batendo nas caixas lá até chegar em vocês. A empresa teve um crescimento muito rápido, né? E focando no crescimento, Valmir, na relação, você que atende grandes empresas, atende grandes distribuidores, representa uma grande indústria. O que, na sua opinião, que traz longevidade no negócio? O que deixa uma relação comercial perene? O que faz com que ela perpetue por muito tempo? Principalmente a sinceridade em não prometer coisas que você não vai cumprir, né? Você precisa... Como eu te falei, eu tenho a bênção de trabalhar com empresas que trabalham com... Trabalhei sempre em empresas que sempre ofereceram muita qualidade. Então, isso já me ajudou muito, né, na minha carreira, porque eu sempre pude colocar a mão no fogo pela empresa que eu estou oferecendo, né? Então, eu pego a Nutrata hoje, com certificado internacional de boas maneiras, boas práticas de produção de alimento, é a única do setor que tem, né? Então, até as outras empresas que eu passei, eu podia chegar com esse... Não, você pode ter certeza que o que você está oferecendo ao seu consumidor, ao seu cliente, é o que está em rótulo, não tem surpresa, não vai ter um problema de laudo, né? Ainda mais hoje em dia que
está bem fácil das pessoas fazerem laudo, né? Mas mesmo antigamente eu podia fazer isso. Então, isso sempre ajudou muito. Então, o que dá longevidade nos nossos negócios? É realmente essa credibilidade de que você faz algo de qualidade, de que o que você promete vai ser cumprido. E a longo prazo. Eu sempre penso que, quando eu vou fazer, independente de um cliente como vocês ou um novo cliente, eu vou primeiro para fazer praticamente uma amizade, porque é para fazer negócio para sempre. Né? Eu não vou ali para fazer uma venda. Eu quero fazer uma venda por 20, por 30 anos para esse mesmo cliente. Então, é isso, é fazer esse trabalho sério e pensando realmente que vai ser para sempre. Né? Eu tenho certeza que eu vou me aposentar trabalhando nesse setor. Então, provavelmente, estaremos juntos na nossa aposentadoria. Com certeza, cara, com certeza. E então, a longevidade, a seriedade é o que garante as relações, e não só a profissional, seja ela qual for, né? Tanto que o nosso tema tudo são pessoas. Sim. Além da gente trazer os insights, trazer essas mensagens, trazer a experiência profissional, às vezes quem nos assiste quer virar um representante comercial, quer entender como é que funciona esse negócio. E eu também sempre trago como representante comercial de profissão, receba bem o representante, né? Porque você tem o seu comércio, você está lá no município. Por mais que você seja antenado a novidades, antenado ao que está acontecendo no mercado, você não consegue ter uma abrangência de visão. O representante comercial consegue. Você sabe o que está acontecendo no oeste catarinense, que é a tua área de atuação, o que está acontecendo no vale do Itajaí, no meio vale, no litoral, indiferente da região. Por quê? Porque você circula e tem informações de toda a região. Quando você junta isso a um profissional sério, são informações valiosas, né? O ponto de venda tem informações valiosas. Essa troca de informação é bom para ambos os lados, né? Porque você pega, às vezes, um lojista que está com dificuldade de vendas e você vê outro, às vezes, na mesma região, no mesmo modelo de negócio, se dando super bem, né? Então, às vezes, você consegue levar para ele, olha, pandemia, né? Pandemia foi um caso que aconteceu com muitos, que tinha aquele modelo, o cliente já estava entrando na loja, já tinha um ponto bem feito, e cadê esse cliente? Ele não foi mais para o ponto de venda. E alguns lá, poxa, eu não sei o que fazer, acho que vou ter que fechar. E a gente, olha, tem muita gente aí que está vendendo mais do que antes, no televendas, no WhatsApp, no Instagram. Então, esse tipo de informação, a gente, às vezes, por estar visitando vários clientes, a gente consegue ajudar alguns que estão com dificuldade. E vice-versa. Às vezes, quantas conversas a gente teve que não foi lançado um produto com uma ideia que vocês passaram para a gente, né? Poxa, se vocês fizerem tal sabor, ou se vocês fizerem essa barrinha aqui com recheio mais cremoso. Então, vários produtos foram lançados na contrapartida também. Então, essa troca de ideias tem que acontecer. Tem que acontecer, né? Sem dúvida. O Valmir, entrando nesse assunto agora, eu te questionei até o Clério, esteve aqui ontem com a gente também. Você se vê substituído pela máquina? Não. A máquina hoje ela ajuda a gente, né? O que acontece? Ela aumentou a velocidade de fazer negócios, né? Então, antes a gente, sem a tecnologia, a gente tinha capacidade de atender muito menos clientes do que a gente atende hoje. Em compensação, a gente atendia com muito mais qualidade, né? Com muito mais tempo e informação, né? E não tem jeito, para você fazer realmente um atendimento de boa qualidade, você precisa de um tempo, conversar, entender as dores do cliente, levantar as a dificuldades, necessidade, né? Levantar as necessidades para realmente você oferecer o que vai atender bem ele, né? Então, não adianta eu ir lá e falar assim, não, você tem que trabalhar com um whey isolado que custa mais de R$200, sendo que ele tá no bairro e a maioria dos clientes dele não, eu só quero tomar whey o mais em conta que tem. Então, você tem que realmente fazer isso. E a tecnologia hoje, eu vejo que facilitou muito a quantidade de clientes atendidos, mas, às vezes, esse tipo de atendimento, de orientação, ela acaba falhando um pouquinho. Mas são coisas que a máquina não... É por isso que eu falo, a máquina não substitui um bom profissional, esse que vai levar informação mesmo, né, de qualidade. Então, a gente acaba se adaptando.
com esse ritmo novo, mais acelerado, mas ainda com aquela base que a gente tem de que eu preciso levar informação de qualidade. E aí você faz o diferencial. Muitos representantes hoje, às vezes reclamam, às vezes de um sucesso, mas aí são os representantes que se apoiam somente na tecnologia, que é o representante da lista de transmissão, né? Então, que vai ali, faz aquela lista de transmissão de um lançamento ou de uma promoção, e não consegue dar o atendimento necessário para fazer bons negócios. E o atendimento presencial faz toda a diferença também, né? Tu consegue ver onde é que teu produto está exposto. Às vezes, tu mudando algum produto de posição, ele vai aumentar a demanda. Consequentemente, o cliente vai começar a comprar mais de você. Então, eu acredito que a máquina não vai conseguir substituir o atendimento presencial a curto. O que você falou de presencial, Alex, até eu gosto muito, às vezes, de observar. O pessoal que repõe o Trident, esses chocolates, mesmo em postos em lojas de conveniências, no próprio mercado, né? E às vezes você está no ponto de venda, mesmo no nosso setor, que não é um setor que a gente tem lá muitos os repositores, né? Principalmente as body shops, mas só de você estar lá e arrumar, e às vezes você pega ali um produto que está na última gôndola e passa para a gôndola da altura dos olhos, no meio já muda a venda. Faz toda a diferença. E aí faz toda a diferença. Então, se você não está no ponto de venda, nada disso acontece, né? Você não consegue fazer com que o seu parceiro de negócio falou, vou dar um destaque aqui, ele gosta de estar aqui, bem presente, com essa exposição. Uma outra frase que é conhecida, né? Que é produto e marca não faz negócio, né? Quem faz negócio são pessoas. Exatamente. O produto ele é um meio, ele não é o resultado final. Porque se ele não tiver bem posicionado, bem precificado, se ele não tiver da forma correta, aquele produto ele não performa sozinho, né? Diferente da marca que for. Você pode pegar uma líder de mercado, se você jogar ele fora da visibilidade do consumidor, ele pode até vender, mas a curva de performance dele é menor muitas vezes do que um produto novo no mercado, com uma marca que não tenha tanta força, mas que está bem posicionado, bem precificado. Então, não é uma receita de bolo, né? Não é algo pronto. Cada caso é um caso, por isso que eu também concordo com você que a máquina ela não substitui, a máquina ela é uma ferramenta. Mas tem muitos profissionais que estão se substituindo pela máquina, que é o caso como você traz, é o cara que faz a lista de transmissão e sai disparando para todo mundo, né? Ele está se substituindo pela máquina, não a máquina está substituindo ele. Aproveitando também, Valmir, algumas dicas para a gente falar de inverno, né? Alguns mercados trabalham isso muito bem em datas comemorativas, como o próprio supermercado, quando você encontra... Para Natal, você sabe que você vai chegar lá, você vai ver aquele emaranhado. Sim, né? Pega a Páscoa, aquele de ovos de Páscoa, túnel de ovo de Páscoa. Isso, tu faz um financiamento para entrar, comprar o ovo, né? Se levar a criança já era, né? Tem uma moda nova, né? Que agora tu vai no mercado, tem a tal da Colomba Pascual. Colomba Pascual. Lá no interior é cuca, né? A gente conhece por cuca, né? Mas agora é a tal da Colomba Pascual. É a cuca, mas é para tu pagar 3 vezes o valor. O comércio é maravilhoso, né? É maravilhoso. É apaixonante mesmo a forma como você consegue agregar valor aos produtos. Você, durante toda a sua carreira, com a experiência que você tem, vamos falar de inverno. O que você poderia me dizer 5 produtos do seu segmento que o lojista possa estar se preparando agora para o inverno, caso ele tenha em loja? O que você diria para quem nos assiste e é comerciante? O que ele pode aproveitar essa época do ano? O inverno vende, Valmir? O inverno vende. Chico, falando até desse segmento, né, suplementação esportiva, a gente fala produto assim, para inverno, verão, meia estação, né? Sabe que nossos produtos são alimentos para melhora da saúde, né? Então, são produtos que realmente tem que tomar o ano todo, independente de inverno ou verão. Claro, no inverno, por exemplo, o que acontece no inverno? O que você mais tem vontade de comer no inverno? Geralmente é um doce, né? Doce. Você quer atacar doce toda hora. Até porque a queima calórica é maior, né? O corpo tem que reagir pelo frio. Então, realmente, você
o corpo parece que tem essa necessidade de maior consumo aí de calorias e vai procurar o doce, né? Então, assim, um produto que não pode faltar de jeito nenhum realmente são as variedades que a gente tem hoje em barras proteicas, em snacks, né? O que acontece com isso? Vocês já provaram vários dos nossos produtos, hoje a gente tem a maior linha de produção de barras, maior variedade de barras, e ela substitui realmente um doce, né? A gente tem aqui uma collab com a Havana. Essa é muito boa, né? Até essa collab, por que acontece? Né? Você vê a confiança que tem uma marca como a Havana, de mais de 70 anos de mercado, multinacional, deixar a gente usar, né, o próprio doce de leite dela e a marca, uma patente dela aqui, né? A Havana. Agregar a marca, né? Então, isso é também mais uma confiança que eles têm no nosso laboratório. Mas o que eu quero dizer? Aqui está o doce de leite da Havana, né, oferecido com um bom teor proteico, né, tanto na nossa grego aqui com 11 gramas, quanto na Protobar, que é uma barra maior, que também vai ter ali mais ou menos 19, 20 gramas de proteína, e realmente te dá essa saciedade de consumo de doce. Só que é um doce muito melhor elaborado, né, já com fibras, para você também ter um funcionamento melhor do intestino, de absorção de nutrientes. Então, vale muito a pena investir em uma boa variedade de barras de proteína. Mas não podemos deixar o básico da suplementação, independente de ser inverno ou não, que é o whey protein. A gente tem que aumentar no inverno, como as doenças respiratórias começam a aumentar bastante também, né, a gente fica mais em ambiente fechado, a gente tem que proteger o sistema imunológico. Então, o aumento do consumo de multivitamínico, vitamina D, glutamina, o próprio ômega, né? Realmente, no inverno, esses produtos não podem faltar, né, do nosso consumo diário. Mas, é como eu falei no começo, independente do inverno, são produtos que, para a nossa saúde, deveria ser consumido o ano todo. Mas, no inverno, realmente vai ajudar muito a questão de sistema imunológico. Sistema imunológico. Os produtos agora, de acordo com a estação, né, vem o frio, apesar de o Brasil, país continental, algumas regiões no inverno fazem frio, mas você vai ter aí ou um aumento da umidade, uma queda da temperatura, de acordo com a região do país que você tiver, ela vai ser maior ou menor, mas vai atingir. Então, as barras, o próprio whey protein, a proteína, o ômega 3, a glutamina, os produtos que são voltados à imunidade. E você acha que o que você, visitando lojas hoje, pode dar de conselho para o lojista que nos atende, né? De ideia, um insight, o que você percebe que pode ser melhorado e que o lojista muitas vezes acaba perdendo venda por não trabalhar essas sazonalidades de estação. Uma coisa que eu lembro muito bem, se vende muito mais hipercalórico no inverno do que no verão, porque justamente por causa disso, né? A queima calórica é maior, logo muitos praticantes da atividade física ou quem está fazendo aí às vezes um tratamento para o aumento de peso, procura esse tipo de produto mais no inverno também. Uma degustação, a forma de layout da loja, o movimentar a loja, né? Uma coisa que eu sempre chamava a atenção dos clientes era: você tem 2, 3 anos de loja e o consumidor ele entra aqui e não precisa nem ser atendido, ele vai diretamente, ele sabe onde está o produto. E isso é bom, mas ao mesmo tempo você deixa de movimentar o layout da sua loja e torná-la também mais atrativa para o consumidor, porque o cliente seu, se ele já está indo te procurar constantemente, é porque ele já viu o valor ali, seja no atendimento, seja no mix de produtos à disposição, seja o preço, seja a qualidade, seja qual é o motivo que leva aquele consumidor. O que você, na sua experiência, disse, olha, vale a pena realmente investir ou fazer isso ou mudar? De que forma, né, o cliente pode fazer para aumentar, esquentar as vendas nessa época, né, que é o nosso tema da campanha, né? O que ele pode fazer? Hoje, uma das coisas que funciona bastante, além da degustação, né, hoje você tem algumas lojas que você entra e ele tem já um espaço, já com algumas barras já cortadas para a pessoa provar. Alguns que trabalham até com bastante pasta de amendoim, tem bastante variedade hoje, já algumas ali para você provar. Isso faz toda a diferença, realmente é um diferencial. Né? E criar também alguns combos, né? Porque às vezes você já tem ali, por exemplo, o consumo de whey, que a pessoa
tem o hábito de consumir todo mês, e você cria alguns combos promocionais, né, comprando o whey mais uma creatina e ganha algum brinde ou ganha algumas barras, né, cria alguns combos. Até você falando do hipercalórico, o aumento do consumo de hipercalórico no inverno, acredito até que se deixe, porque no inverno, como a gente acaba saindo mais de roupa, é um momento que as pessoas que procuram ganho de massa muscular abrem mão um pouco da qualidade muscular, né? Porque para você ter o ganho de massa muscular, você precisa ingerir mais caloria do que você gasta. E com isso você acaba ganhando massa muscular, mas ganha também um pouco de gordura junto, né? É muito difícil só crescer sem aumentar um pouquinho o percentual de gordura. E então o hipercalórico acaba entrando bem para o inverno. E um outro produto que é sensacional é a creatina, que o pessoal também ainda tem aquele... A creatina, apesar de ser um produto muito estudado, muito divulgado, o pessoal ainda tem, não, mas a creatina vai me reter líquido, vou ficar inchado. Então, como realmente a pessoa aumenta o volume muscular, e isso não dá para aumentar só do braço, né? Acaba aumentando em tudo. E realmente, às vezes a pessoa fala, poxa, mas deu uma aumentada aqui na largura da cintura. Para o inverno também, as pessoas que têm esse receio, a creatina cai super bem para o inverno. E isso vem mudando, né? Até tenho a minha esposa, estou casado também aí há mais de 20 anos, né? E eu falo da creatina para ela praticamente há 20 anos. Não, tome creatina, que é um dos melhores suplementos que tem. Você vai ver, você vai se sentir bem, vai ganhar força, né? E ela, não, porque vai me reter líquido, não quero que aconteça isso. E 20 anos falando para ela de creatina, aquela coisa do santo de casa não faz milagre, né? Não faz. Começou entrou no CrossFit agora, faz um ano mais ou menos que está no CrossFit. Toma creatina. Uma amiga magrinha, um pouquinho mais magrinha que ela, puxando mais peso que ela lá. Ela está puxando mais peso que você? Ela, não é possível. Tá. O que ela toma de suplementação? Tudo? Adivinha quem estava na suplementação dela? Creatina. A danada não começou a tomar creatina? Por dentro, né? Bom, sabe que eu Santo de casa não falei nada, né? Até porque quem está casado há mais de 2 horas sabe que nessas horas a gente tem que ficar quieto. Não pode comemorar. Tipo de opinião. Mas ela começou a tomar a creatina e está adorando. E não tem aquela retenção líquida que ela achou que ia ter. Realmente ganhou mais coxa, ganhou mais braço, está se sentindo super bem. Então, a creatina aumentou muito o consumo, né? Tanto que faltou... Ficou uma febre, Uma febre, aumentou o preço e tudo. Agora está voltando um pouco mais à normalidade aí de preço e de fornecimento. Mas é um excelente produto e quem tem esse receio aproveita o inverno para isso também. Para isso, né? E trabalhar lançamentos também, né, Valmir? Então, os lançamentos sempre puxa a carroça, né? Exatamente. Então, você vê as barras, né? Você falou agora de lançamento. Proto Snack, você vê né? que o lançamento é muito interessante. Isso aqui é maravilhoso. A gente tinha um produto... Bastante. A gente tinha um produto, a gente tem um produto, por exemplo, a Protobar. Bom, vocês acompanharam isso. E era um produto que foi um sucesso no lançamento e ele já vinha numa curva de declínio. E aí a gente lançou algumas versões de sabores novos, né? De coco, lançamos a avelã e junto lançamos a Havana. Ela se tornou nossa campeão de vendas. Então, você vê que os lançamentos não podem faltar. Então, e o lançamento tem que ser ágil, né? Vocês fazem isso muito bem. Muitas vezes a gente, antes de lançar um produto, já está, vou lançar tal produto aqui, vocês, já reserva isso aqui para mim. Porque lançou, preciso ter aqui. E tem muito lojista que perde esse time. Né? A gente percebe isso, às vezes, até pela burocracia de grandes redes de cadastro, né? Eles perdem esse time. E quando eles vão cadastrar, já não é mais aquele uau todo, né, de que o pessoal quer o lançamento. Então, lançamento tem que estar atento e tem que colocar na hora, porque a empresa que vai lançar um produto, ela vai divulgar e se a pessoa não encontrar naquele momento que ela viu em qualquer mídia social, ela vai procurar ou em outro ponto ou na internet. Ela vai encontrar. Sim. Então, os pontos têm que estar atento ao lançamento e colocar de imediato. Claro, tem aqueles lançamentos que não vai... A gente sabe que não vai ser aquele sucesso todo. Mas, poxa, lançou um sabor novo de barra, lançou, né, um whey aí com uma tecnologia melhor. Cara, tem que pôr na hora. Aproveita já para falar um pouco sobre o Proto Snack, né, da Nutrata aí.
Isso, a gente na feira do Arnold, né, que teve no mês de abril, a gente lançou vários produtos, né? Entre eles a gente lançou o snack em 3 sabores. Então é uma variação de realmente a pessoa que já consome a barra, já vai para um produto aqui que é um snack, quase que uma bolacha, quase que um alfajor, né? Então que você também encontra aí 10 gramas de proteína. Um produto que a gente fez com diferencial de que ele não vai... A maioria dos produtos hoje concorrentes desse vai muito a questão da pasta de amendoim, para dar a questão proteica, né? O nosso não, o nosso vai o próprio recheio da barra de proteína, né? Então a gente lançou esse produto, a gente lançou um produto que eu não consumi e comecei a consumir com o nosso lançamento e que eu estou adorando, que é a beta-alanina, que também como eu treino de manhã agora, antes eu treinava à noite, né? Mas tu treina? Estou treinando um pouquinho. Nem parece, né? Parece. Treinando um pouquinho. Mesmo. Estou ficando mais tiozão, eu fui para de manhã, antes eu treinava à noite. Então, começar a treinar de manhã... Mas quando assim, a beta-alanina eu comecei a tomar, o resultado é incrível também. É um outro produto que eu não consumia antes, né? Porque não tinha, na época que eu trabalhava nas outras marcas, não era nem liberado a beta-alanina. A beta-alanina não... Faz pouco tempo, né? É um ingrediente... Uns 2 anos. Uns 2 anos, mais ou menos, que liberou no Brasil. Sempre teve alguns pré-treinos, mas a gente nunca sabia a quantidade exata de beta-alanina que vinha neles, né? Então, depois que regularizou, realmente... Mas eu sempre consumia só com pré-treino. Fora do Brasil, tudo liberado. Sim. A nossa medicina aqui ela é diferente do resto do planeta, né? Porque aqui tudo não pode. Aqui é realmente a Anvisa é mais demorada para conseguir aprovar as coisas aqui. Mais demorada, você está sendo muito gentil, né? É polêmico isso, né? Polêmico, né? Eu acredito que muito da Anvisa aqui, por exemplo, o FDA lá nos Estados Unidos, a punição é severa, né? Então, assim, quer pôr no mercado? Põe. Se alguém passar mal, o cara vai responder o processo e vai ser punido, né? Aqui no Brasil, acho que a Anvisa é mais demorada por essas questões realmente de quando ela aprova, realmente ela testando, assim, se der um problema de uma coisa que ela aprovou, não vai ser punido a indústria, né? Acho que vão muito para cima não, mas a Anvisa liberou. Então, acredito que muitos dos produtos travados acontece isso. Se tivesse uma punição mais severa para produtos que fazem mal à saúde em cima das indústrias, talvez a fosse mais flexibilizado. Mais interessante ágil. A gente ter entrado nesse assunto, Valmir, porque observar a legislação daquilo que você vende, né? Isso também é fundamental para você que já é um pouco estruturado, porque você pode sim ser surpreendido por um órgão de fiscalização, dependendo do produto que você trabalha, se ele é de consumo humano, né? E não só isso, humano ou animal, né? Hoje você tem N situações aí que você pode acabar respondendo, né? Se houver algum problema, e muitas vezes o próprio empresário, o próprio lojista ou o próprio empreendedor, ele não tem muito essa noção. Por isso a importância de uma indústria séria, um distribuidor sério, no caso de um distribuidor, se você não compra direto da própria indústria, de dar essa segurança comercial, né? Isso é fundamental. Sabe uma coisa que eu penso muito, Chico? Quando a gente vai para as lojas de produtos naturais, as farmácias, eles têm tantos produtos a oferecer que não vem ao caso do que eu vou dizer hoje, mas as lojas body shops, né? Eu converso com alguns lojistas e falo, vocês precisam levar mais informação para o consumidor. O consumidor ainda ele não sabe ler rótulo, né? Então, às vezes ele está levando... Outro dia eu recebi um post de um conhecido meu falando, aqui, tal marca aqui enganando os consumidores. Por quê? Porque vende um produto como whey, escrito que é whey, mas não é, a gente sabe que é quase com hipercalórico, vem muito mais carboidrato, vem praticamente 80 gramas de carboidrato para 20 de proteína. E aí eu falei, não tem enganação nenhuma aí. Nenhuma, está descrito no rótulo. Se ler o rótulo, é exatamente o que ele escreveu no rótulo, é o que está dentro do produto. E o que eu quero dizer com isso? Essa informação, geralmente, são as lojas especializadas que levam para o consumidor. E é o que vai salvar assim, as lojas especializadas,
Hoje, quando você vai para algumas, por exemplo, loja de bicicleta, né? Você quer comprar uma bicicleta, não sei se você já teve o desprazer de tentar escolher sozinho a melhor bicicleta. Não tem como. Não tem como? Não tem como. É impossível. É uma venda técnica. Só daquele câmbio Shimano, tem uma variedade que você fala, não tem como. Rapaz, tem as universidades estão lançando até curso online, Até pós, MBA, porque eu nunca vi tanta informação para um negócio desse, cara. Então você tem que ir numa loja especializada. E o tamanho do quadro e não sei. Exatamente. É cheio de informação técnica ali que faz toda a diferença, né? Se depois de muitos anos que você é ciclista, você já entende, você já sabe exatamente o que você quer. E tudo bem. Aí você vai lá para o autosserviço e você já apresentou a banca, e passou, já pode comprar sozinho, normalmente. E aí que entra a loja especializada. Hoje ela tem que levar realmente essa informação e explicar para o consumidor a diferença de uma marca boa, de uma não. Ler o rótulo, né? Porque às vezes a pessoa olha o rótulo lá no frontal, fala, as duas têm 20 gramas de proteína, né? E o preço dessa aqui é metade, vou nessa. Não, mas poxa, às vezes tem que tomar o triplo para dar essa mesma quantidade de proteína que está no frontal, ou seja, o produto é bem mais caro do que o outro, né? Mas o brasileiro, ele melhorou muito, evoluiu muito, né? Muita informação hoje em dia, mas realmente o brasileiro ele não sabe ler rótulo, né? Se ele soubesse, e é uma coisa tão simples. Para você que não sabe ler um rótulo, vamos fazer um cursinho aqui agora, rapidinho. A norma da ABNT diz: o que tiver maior porcentagem de ingrediente vem na frente. Então você vai lá nos ingredientes e começa a ler. O que tiver na frente é o que mais tem dentro do produto. Exatamente. E ali você vai entender toda a composição do produto por ordem. Então, o que tiver lá no finalzinho é o que menos tem no produto. Essa é uma informação básica e que todo mundo deveria saber, né? Hoje aí a gente tem também um ataque muito grande dos alergênicos, a leva do sem glúten, do sem lactose. E o próprio celíaco, muitas vezes, é esse público que sabe ler rótulo por um problema. Mas tem muita gente que tem o problema e também não sabe ler o rótulo. E acho que todo mundo deveria se aprofundar mais nesse assunto. Para a gente caminhar já para o final do nosso bate-papo, Valmir, a pergunta que não quer calar. Quem é mais chato de você atender, eu ou o Alex? Essa pergunta é difícil de responder. Tem um pedido para enviar esse mês, hein? Isso aí é sacanagem. Pensa bem. Sabe quem está com a caneta ultimamente é o Alex, né? Eu ia te dizer. Então, fica... É uma pergunta que você já sabe a resposta. Ele nem sabe o que está sendo comprado por enquanto agora. Inteligente é você, se disser que sou eu, porque quem está comprando é ele e no final você ainda vai se lascar. Valmir, muito obrigado pela sua presença aqui, irmão. Em nome da KFG, em nome do programa, do StartCast, a gente quer te dar um presente. Obrigado. Só que essa caneca ela tem uma questão. Se você não usar ela e não divulgar nosso programa, se o pneu do seu carro fura, você não bate meta, o cliente marca e não vai, cara, é só confusão. O Alex manda faturar só o mês que vem. O Alex vai dizer para você faturar só o mês que vem. Então, será usado. Muito obrigado pela participação, Valmir. Um abraço para você, leve um abraço à diretoria da Nutrata e a gente se vê no próximo programa, no próximo StartCast. Valeu, Valmir, muito obrigado pela presença e até a próxima. Obrigado, é um orgulho trabalhar com vocês. Vocês são nossos clientes número 1. E espero que nossa parceria aí dure por muitos e muitos anos. Com certeza. StartCast, onde tudo são pessoas. Valeu, até o próximo episódio.